Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 2, o versículo 26. Assim está escrito: E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Encontramos aqui um relato a respeito da vida de Simeão. Simeão, já com uma certa idade, porém, o testemunho que a palavra de Deus traz a nós a respeito de Simeão é que ele era justo e temente a Deus. Portanto, alguém que servia a Deus. E ele tinha no seu coração a esperança. Ele estava esperando a consolação de Israel. E diz a palavra, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então nós vamos observar 3 ações do Espírito Santo na vida de Simeão. Nós aqui encontramos que a palavra diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Veio para um propósito na vida de Simeão. Nós observamos isto no Antigo Testamento em várias oportunidades, para várias pessoas. O Espírito Santo também veio e manifestou-se a elas na ocasião. Até mesmo a palavra de Deus, que foi inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo que inspirou os escritores a escrever, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, veio sobre eles, deu-lhes a revelação da palavra de Deus, eles a escreveram e ela está hoje à nossa mão para o nosso ensino e orientação. Mas o Espírito não somente deu a palavra por ocasião da revelação, mas ele também mantém-se ocupado com esta palavra, porque é o Espírito Santo quem revela, quem traz a nós a interpretação da palavra para que a gente entenda qual é a mensagem de Deus que está neste livro sagrado. E aqui estava Simeão, já com idade avançada, porque diz que ele recebeu uma promessa de que ele veria o Cristo do Senhor. Então ele estava esperando o cumprimento da promessa dos profetas antepassados, que haviam profetizado a respeito do Messias que havia de vir. Havia de vir. E esse Messias, vários profetas falaram sobre o local do nascimento, falaram de quem ele nasceria, falaram qual seria o nome dele, qual seria a obra dele, a vida de sofrimento, enfim, a aflição que ele iria enfrentar e também o trabalho que ele ia deixar registrado como fruto da sua alma para a humanidade. E que nele, este Messias que haveria de vir, o Espírito do Senhor pousaria sobre ele. Então ele seria ungido pelo Espírito do Senhor. O Espírito Santo é chamado na Bíblia o Espírito do Senhor. E isto passou o tempo, chegou a oportunidade. O Espírito Santo falou com Maria por ocasião da concepção de Jesus no ventre de Maria. O Espírito Santo, o anjo veio, falou com Maria e disse que quem geraria Jesus nela seria o Espírito Santo. Espírito Santo. Zacarias foi cheio do Espírito Santo
Agora nós encontramos aqui Simeão, que também tinha sobre si a ação poderosa do Espírito Santo, e ele estava esperando a consolação de Israel. E o Espírito do Senhor estava sobre ele. E nessa expectativa e esperança que Simeão tinha, como ele tinha esta afinidade e comunhão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, o prazer dele é estabelecer a comunhão. Tanto é que na bênção apostólica costumeira, disse: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão ou consolação do Espírito Santo. Então, observamos a ação firme e segura do Espírito Santo. Aqui, com relação a Simeão, o Espírito Santo estava sobre ele. Então, Simeão vivia de tal maneira que não desagradava ao Espírito Santo de estar sobre ele. E o que é que faz com que o Espírito Santo não fique sobre a pessoa? É mentir ao Espírito Santo, é entristecer, é blasfemar contra o Espírito Santo, é ultrajá-lo, sufocá-lo. Todas são ações que o Espírito Santo não tem a liberdade de operar na vida da pessoa, ele retira-se. Ele retira-se. Mas Simeão não. Simeão foi um velho cuidadoso. Por quê? Ele manteve esta comunhão e nesta comunhão entre ele e o Espírito Santo que estava sobre ele, o próprio Espírito Santo revelou para Simeão, veja aqui, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Então, esta promessa Simeão tinha. Ele só iria morrer depois de ter visto o Cristo do Senhor. Porém, antes de vê-lo, a promessa era que ele não morreria. E quem fez essa promessa a ele? Quem revelou isto a Simeão? Foi o Espírito Santo. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo na Bíblia também, ele é chamado de Espírito de revelação. Então, nós encontramos aqui o Espírito de habitação. O Espírito estava sobre Simeão, quer dizer, habitava em Simeão, na promessa que Jesus fez de rogar ao Pai outro Consolador, para que viesse estar conosco. Ele disse: o Espírito de verdade, que o mundo não vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Então, o primeiro ponto aqui, o Espírito estava sobre ele, quer dizer, o Espírito de habitação. O Espírito que mora, que reside, que fica, e ficou sobre Simeão. O segundo ponto, aqui no versículo 26, diz que o Espírito Santo revelou a Simeão que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Então aqui é o Espírito de revelação. O Espírito que mostra as coisas que nós não conseguimos ver, mas o Espírito traz a nós a revelação. E a revelação do Espírito é verdadeira, é certa, é segura. E qual foi a revelação do Espírito Santo para Simeão? Que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E a terceira ação do Espírito Santo na vida de Simeão está aqui no versículo 27, onde diz assim:
e pelo Espírito foi ao templo. E pelo Espírito foi ao templo. Então aqui encontramos o Espírito que guia, o Espírito condutor, o Espírito que conduz, que leva. Então, aqui em Simeão, 3 ações do Espírito Santo. O Espírito que habita, o Espírito que revela e o Espírito que guia, que conduz, que leva. Ele foi ao templo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo revelou a ele o dia, o lugar, a hora exata de ele ir ao templo. Porque naquele dia, Jesus seria levado ao templo a Jesus. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, que era a circuncisão de Jesus. Então, observamos aqui um pequeno problema aqui na transmissão, que ele foi, então, levado pelo Espírito Santo ao templo, quando iam proceder com Jesus segundo o uso da lei. Antes que assim fizessem, Simeão tomou a Jesus nos braços. E diz aqui, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. Quando Simeão disse estas palavras a respeito de Jesus, a Escritura afirma: e José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. Simeão disse mais, os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Então, o que observamos aqui? O trabalho excelente que é próprio do Espírito Santo realizar. Deus abençoe, pastor Robson Batuíra. O Espírito Santo habitava sobre Simeão. O Espírito Santo revelou a Simeão que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. O Espírito Santo conduziu Simeão ao templo no dia em que Jesus ali foi levado para procederem segundo a lei, e ele então foi um instrumento de Deus. Então, que coisa nós observamos aqui? A ação do Espírito Santo, assim como esta ação do Espírito Santo foi firme, segura na vida de Simeão, foi também na vida de Jesus. Porque o que diz a palavra diz-nos o seguinte, que quando o Senhor Jesus foi investido do seu ministério, foi levado ao batismo, quando ele estava nas águas, diz que ele sendo batizado, lembrando mais uma vez, Jesus foi batizado para cumprir a justiça divina. Jesus não se batizou por arrependimento, era para cumprimento da justiça. Jesus não tinha pecado. Nós é que nos batizamos como prova do arrependimento. Nós não nos batizamos para cumprir a justiça divina. Isso quem fez foi só Jesus. Então, quando ele estava no batismo, diz, e o Espírito Santo desceu sobre ele. Olha aqui, o Espírito Santo estava sobre Simeão. E agora aqui, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, por ocasião do batismo. Depois que Jesus foi batizado, no capítulo 4, versículo 1 de Lucas, diz assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, igual Simeão, o Espírito estava sobre ele,
o Espírito veio sobre Jesus, o Espírito revelou a Simeão, o Espírito estava sobre o Senhor, ele disse, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então ele foi aqui conduzido, ele foi dirigido, ele foi guiado pelo Espírito ao deserto. E depois ele voltou da tentação e pela virtude do Espírito voltou Jesus para Galileia. Então nós encontramos aqui esta relação do Espírito Santo na vida. Para Simeão, ele estava sobre Simeão, ele revelou algo a Simeão, ele conduziu Simeão ao templo. Com Jesus, o Espírito veio sobre ele, habitar nele, o Espírito o levou ao deserto, o Espírito lhe revelou qual era a missão dele aqui na terra. Então, eu e você também recebemos uma promessa de Deus com relação ao Espírito Santo, que ele viria para habitar e estar conosco, que ele nos ensinaria, que ele nos guiaria em toda a verdade, que ele traria para nós revelações de Deus. E nós encontramos ao longo da palavra de Deus que não se pode brincar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito do Senhor. Ele é aquele que ficou encarregado de operar a salvação efetuada por Jesus na nossa vida, de habitar em nós, de nos guiar, de nos revelar a sua palavra. Então veja que trabalho lindo é o trabalho do Espírito Santo. Simeão teve essa felicidade ainda na velhice, porque não sabemos quanto tempo ele serviu a Deus, mas aqui ele já estava na velhice. E o Espírito disse que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Também depois que ele viu o Cristo do Senhor, ele disse, agora pode despedir em paz o teu servo. Agora eu já posso ir tranquilamente, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Mas tudo isto, trabalho do Espírito Santo na vida de Simeão. Ô velhinho abençoado foi esse, hein? Que maravilha! Às vezes a pessoa diz que os velhos já não servem mais para nada, mas aqui um velhinho abençoado. Um velhinho que tinha o Espírito Santo sobre ele, que tinha a revelação do Espírito Santo, que tinha o Espírito Santo conduzindo ele, e ele em submissão e temor diante de Deus, para não entristecer, para não blasfemar, para não mentir contra o Espírito Santo, para não sufocá-lo, ele deixou-se conduzir pelo Espírito do Senhor. Diferente de Ananias. Ananias, quando o povo estava servindo a Deus e cada um estava generosamente entregando valores para socorrer e suprir os necessitados, Ananias e Safira vendeu a propriedade, se consertou com a mulher e contou uma outra história diferente. Mas Pedro, que estava cheio do Espírito Santo, ele disse, Ananias, por que mentistes ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. O que ele ganhou com isso? Nada. Perdeu a vida. Ele e a mulher. Não se pode mentir ao Espírito Santo. Não se pode ultrajar o Espírito Santo. Não se pode blasfemar contra o Espírito Santo. Precisa-se ter cuidado. Precisa viver de tal maneira que o Espírito Santo não se entristeça dentro de nós. Lembra a súplica que Davi fez depois que desobedeceu a Deus e foi sentenciado? E no arrependimento ele confessou diante de Deus. E disse o seguinte, não retires de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da tua salvação. O Espírito Santo é necessário.
O próprio salmista diz, o Espírito do Senhor esteve na minha boca e ele falou por mim. Então o Espírito Santo é quem coloca palavras na nossa boca. O Espírito Santo é que abre a nossa visão espiritual para enxergar perfeitamente. O Espírito Santo é quem abre o discernimento para a gente ouvir claramente. É o Espírito Santo que traz o fortalecimento para o nosso coração. Então nós não podemos abrir mão do Espírito Santo. Nós dependemos dele. Agora uma coisa, nós não podemos fazer que o Espírito Santo seja o nosso serviçal. Que ele faça o que nós queremos que ele faça. Não. Ele não é servo, ele é Senhor, ele é Deus. Nós é que temos que nos curvar diante dele em temor e santidade e na dependência e nos deixar conduzir por ele. Então o Espírito, ele também pode ter em mim e em você a mesma função que ele teve em Simeão. O Espírito estava sobre ele. No versículo 25. O Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você. Jesus disse que ele viria para habitar, ficar e habitar conosco. Ele veio no dia de Pentecoste. Portanto, ele habita em nós. Segundo, foi revelado a Simeão que ele não morreria antes de ter visto Cristo Senhor. Algo que ele estava esperando a consolação de Israel, que só seria possível através do Cristo do Senhor. E o Espírito Santo revelou que ele veria com os seus olhos o Cristo de Deus. E ele viu. A nós também tem a revelação dentro da palavra de Deus, que nos é dada mediante o poder do Espírito Santo. E por fim, Simeão foi, pelo Espírito, foi ao templo. O Espírito o levou ao templo, aonde Jesus seria levado. E lá no templo deu-se o encontro de Simeão com Jesus. Quando ele o toma nos braços, ele agradece a Deus e diz que agora o Senhor pode despedi-lo, porque já cumpriu o que havia prometido para ele. Esse Espírito habita em mim, habita em você, habita em cada um de nós. É por isso que Paulo, ao escrever aos Gálatas, ele disse o seguinte: andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, uma vez que o Espírito habita em nós, que o Espírito traz a revelação, que o Espírito guia a cada um de nós, nós precisamos, conforme aqui em Gálatas 5:16, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E quem é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei, mas debaixo do Espírito, e traz consigo os frutos do Espírito. E seguindo ele diz, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Então viver e andar em Espírito, nós vamos ser guiados pelo Espírito, nós vamos produzir o fruto do Espírito, e o Espírito do Senhor terá liberdade na nossa vida, como teve na vida de Simeão. Então Simeão é para mim hoje e para você, creio que para todos nós, um exemplo fiel e seguro do trabalho do Espírito Santo. Porque em 3 versículos, 3 ações do Espírito Santo. No versículo 25 de Lucas 2, o Espírito Santo estava sobre ele. No versículo 26, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo. O Espírito deu a ele uma revelação. No versículo 27, pelo Espírito foi ao templo. O Espírito o levou ao templo. O Espírito está habitando sobre mim e sobre você. Ele revela coisas a nós que nós não sabemos, nem supomos. Mas as coisas de Deus são assim. E o Espírito nos conduz. Quantas vezes o Espírito de Deus quer nos guiar por um caminho e nós às vezes pensamos que sabemos melhor qual é o caminho e não queremos
submeter-nos àquela orientação do Espírito de Deus. Mas aqui está Simeão para nos dar uma lição. Com relação ao Espírito Santo, não se oferece resistência, se oferece disponibilidade. Como Maria disse, eis aqui a serva do Senhor. Que eu e você possamos dizer, eis-nos aqui, servos do Senhor, para sermos habitados pelo Espírito, para termos revelação do Espírito, para sermos conduzidos e guiados pelo Espírito. Nós não podemos abrir mão do Espírito Santo. E quer saber mais? Ele está preparando os salvos para o encontro com Cristo. Este será um trabalho também do Espírito Santo. Então, mais ainda, não se pode brincar com ele, não se pode negá-lo e não se pode entristecê-lo. Veja que responsabilidade é a minha, é a sua, de cada um de nós, com relação ao Espírito Santo que em nós habita, que mora em nós. O Espírito Santo veio para ficar. Ele está em mim, ele está em você. Então tenhamos cuidado, porque esse Espírito está dentro de nós, para habitar, para revelar e para nos conduzir na vontade do Senhor. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.